Mais uma vez nós estamos aqui pela graça de Deus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Salmos, capítulo 32. Salmos 32. Temos uma semana jóia, semana onde nós esperamos alguns milagres acontecer. E pela graça de Deus veremos o nosso Deus agindo. Amém? Salmos 32, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado por cada um aqui presente, obrigado por sua presença aqui conosco, Pai. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Te amamos, Senhor. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Salmos 32, Davi fala o seguinte, a partir do versículo 3: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sabe, interessante esses versículos aqui, porque são versículos da Velha Aliança, do Velho Testamento, e Davi é um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele falou, enquanto ele calou os seus pecados, ele se envelheceu, porque a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele. Sabe, ele já estava sem força por causa do pecado que ele tinha feito, estava o pressionando. E ele chegou ao ponto e falou, olha, peraí, eu fiz algo errado, eu vou confessar o meu pecado, e Deus o perdoou. Agora, abre a sua Bíblia comigo, porque qual era o pecado de Davi? Davi ficou um ano carregando um pecado. Um ano desviado. Um ano sem contemplar a glória do Senhor. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Foi quando Natã confrontou Davi por causa do pecado dele. Mas o contexto do capítulo 12 de 2 Samuel começa lá no capítulo 11. No capítulo 11, quando Davi, o exército de Israel saiu para a guerra e Davi ficou em casa. Davi não foi para a batalha. E a Betsabá, esposa de Urias, saiu da sua casa, dentro da sua casa, tinha um lugar aberto, ela foi tomar banho, estava nua. E o cabeção do Davi ficou lá de cima, observando lá embaixo a esposa de Urias tomar banho. E Davi achou que ela era muito bonita, porque realmente pensava que ela era muito bonita. E ele mandou trazer Betsabá até a casa dele, a câmara dele. E ele teve uma relação fora do casamento com a esposa de um dos seus comandados. E ela, a Betsabá, depois de sua purificação, ela retornou para sua casa. Um mês depois, Davi recebe a notícia: Betsabá está grávida. Como explicar isso? O marido está no campo de batalha. E agora vem o sentimento de culpa. E o que fazer nessa situação? Davi decidiu resolver da pior maneira possível. A Bíblia fala que um abismo chamou de abismo e no fundo
Catatubas. Salmos 42. E Davi mandou Joabe, general do seu exército, mandar Urias de volta. Vamos dar um jeitinho. Ele nem era brasileiro. Ele falou: vou dar um jeitinho aqui para resolver a situação. E São Paulo, olha o que ele fez. Trouxe Urias de volta. Urias, você recebeu um prêmio. O rei mandou você voltar para casa descansar com a sua esposa. Urias volta. Urias amava o rei. Ele amava Davi. Ele amava estar no campo de batalha defendendo o rei. E o Davi falou: Urias, vai para casa, tem um bom tempo, uma boa noite com sua esposa, tentando cobrir como é que é? O sol com a peneira. Pode ser. Pode ser, né? Que é do gelo. Não, falando enxugando o gelo. Enxugando o gelo. E Davi passou a noite esperando. Bom, resolvi o problema. O meu pecado não vai ser descoberto. Urias deve estar lá com a Betsabá. Ele volta para a batalha. E depois ele vai saber que a Betsabá está grávida dele. Deve ser chamada. Só que Urias, ele amava o rei, e ele, em vez de ir para casa dormir com sua esposa, ele ficou na porta da casa do rei e passou a noite ali. E o rei ficou sabendo. Eu vou, Urias, mas você está na batalha, você não foi para a casa disputar a sua mulher? Não, eu amo o rei. O povo, meu general está no campo de batalha, eu vou passar a noite aqui na porta da casa do meu rei. Eu não vou para casa não. Esse sujeito. Deixa eu fazer uma outra coisa. Vamos mandar para a bebida, mandar muito vinho para ele. Embebedou o homem para ir para casa de novo. E novamente deu errado. E Urias não foi para casa. Então ele falou assim: bom, olha você ver como é a cabeça do ser humano. Aqui nós estamos falando de Davi, o maior monarca da história de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Bom, já que esse súdito fiel me ama tanto, então eu vou fazer o seguinte: vou fazer uma carta, vou mandar para o Joabe. Urias, eu quero escrever essa carta. Joabe, põe Urias na batalha de frente para que ele seja morto. Nossa. Jeremias 17:10 fala que o coração do ser humano é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Maligno. Em Romanos capítulo 1, versículo 22 até o capítulo 2, fala da radiografia do coração do homem. É desesperadamente corrupto. E está Davi, o grande monarca. Aí, olha lá, capítulo 11, vamos ver lá, já que eu falei, vamos ler. A partir do versículo 14, capítulo 11. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, ele mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Olha você vê que coisa. Urias levou a sua sentença de morte. E ele não era curioso, porque se ele fosse curioso, ele teria a vida e lido. Era ele. Ele era tão fiel a rei. Ele levou do jeito que estava para Joabe. E Joabe pôs Urias na linha de frente e Urias foi morto. Aí chegou a notícia que Urias foi morto. Aí Davi falou: Betsabá, vem pra cá. Vou tomar você como esposa. Já que você é viúva, vou consolar suas lágrimas. Que coisa, hein, seus irmãos? Aqui nós estamos falando, não é de um homem qualquer. Nós estamos falando de Davi, o rei de Israel. E um ano se passa desde isso, como inicia. Aí vem o profeta Natan fazer uma visita a Davi. Vamos ler a história, capítulo 12. A partir do versículo 1. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe:
Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Olha o versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és um homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel, de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomastes por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz sobre deste sol. Olha a consequência do pecado. Davi passou o 2º mês, 3º mês, a barriga imensa estava crescendo, 4º mês, e ele na boa, achando que estava certo, tranquilo, uhul! Uau! 7 meses, 8 meses, 9 meses, aí Natã visita ele. Ó Davi, você acha que você está em comunhão com Deus? Você acha que você está certo no seu proceder nos últimos meses? Olha, vou contar uma historinha para você, Davi. Tinha dois homens, um rico e um pobre. Um tinha muitas ovelhas e gado, e o outro só tinha uma cordeirinha criada como se fosse uma filha. Chegou um viajante, o homem rico correu, pegou a cordeirinha do pobre e matou, e deu de comer para o homem rico. Davi: não, esse homem, peraí, não precisa cuidar mais nada. Esse homem precisa ser morto. Esse homem tem que ser morto agora e ser restituído 10 vezes o cordeiro a esse homem pobre. Davi disse: vem cá, Natã falou para Davi: vem cá, esse homem é tu. Esse homem é tu, Davi. Acorda. Acorda, Davi. És tu este homem. Assim diz o Deus do céu: eu te dei tudo. Mulher, eu te dei tudo. E você não ficou satisfeito. Muitas vezes, sabe, amados, achamos que Deus não está sabendo o que nós estamos fazendo às ocultas. Mas Deus sabe. Deus sabe. E Natã falou: Davi, tem outra coisa que eu quero dizer. O que você fez a ocultas, seu próximo vai fazer a plena luz com as suas mulheres. E aconteceu isso. Jonatas, filho de Davi, à luz do dia, mandou armar uma tenda, trouxeram as mulheres de Davi para dentro das concubinas e teve relação com elas à luz do dia. O Jonatas não é o Absalão, filho de Davi. E mais, Natã disse: o filho que há de nascer será morto. Mas Davi era um homem que
vivia na graça de Deus no Velho Testamento. Ele conhecia o coração de Deus, sabia que Deus era um Deus de misericórdia, e ele ficou clamando pela vida do seu filho. E olha lá, qual foi a atitude de Davi no momento que Natan falou com ele do seu pecado? Não, Natan, eu quero justificar o meu pecado. Olha o versículo 13. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto com que isto desse motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para a sua casa. Olha lá, foi um pecado público. Todo mundo ficou sabendo. Muitas pessoas falaram: Davi, grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, cometeu que pecado. Aí Davi ficou clamando misericórdia, não comeu, não bebeu nem nada, e o filho de Davi adoeceu, não comeu, não bebeu, esperou até Deus ter misericórdia e curar o filho dele, mas o filho morreu como Deus falou. No momento que a notícia chegou a Davi levantou, comeu, sacudiu a poeira e andou. E aqui Salmos 32, olha lá comigo, Salmos 32. Davi fala: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha o versículo 1 e 2. Bem-aventurado é aquele homem, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Olha, ele ficou dia e noite sentindo a pressão da mão do Senhor sobre a vida dele. O pecado dele o fez envelhecer. Mas depois que Natan o confrontou, ele confessou o pecado. E Deus o perdoou. Sabe, amados? No Velho Testamento, o pecado era coberto. Até a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, como Cordeiro de Deus, ele foi à cruz. E o seu sangue foi derramado. Agora eu e você temos o privilégio de ter o perdão definitivo dos nossos pecados. Porque o sangue de Cristo foi derramado em nosso benefício. O sangue de Jesus foi dado. O coração do ser humano, que é desesperadamente corrupto, agora tem uma porta de escape, que é a cruz do Calvário, o sangue derramado, um lugar de refúgio, onde ele corre para este lugar, e o sangue de Cristo o liberta, o regenera, o faz nova criatura. E aí o que acontece? Romanos 8:1: portanto, todos aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há mais. Não há mais condenação, não há mais culpa. Então, em vez de nós ficarmos justificando o pecado, em vez de ficarmos carregando o pecado, desviados, nós corremos para a cruz, confessamos o nosso pecado, sacudimos a poeira, levantamos a cabeça e andamos para frente. Porque no momento que confessamos, Deus, Ele não olha para o seu pecado. Ele não olha para você, ele olha para a cruz e fala: ó, meu filho, a justiça está satisfeita. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheci eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei.
escutei do meu Senhor e meu Deus e Rei. Assim eu confessei Os meus o sangue de Jesus. fui purificado. Amém? Amados, não existe pecadinho e pecadão diante de Deus. Tudo que não provém da fé é pecado. Agora tem pecado que se torna público, tem pecado que é oculto. Eu penso que os pecados públicos geram consequências, porque para o testemunho, todos geram consequências, mas o público gera uma consequência maior pelo fato de ser para o testemunho da pessoa. É uma consequência pública, exatamente. Uma consequência para o testemunho. Mas sabe uma coisa? Mas Deus pode agir com graça e misericórdia até mesmo nesse tipo de pecado. E nisso precisamos não carregar. A hora que nós erramos, nós confessamos, sacudimos a poeira e vamos embora. Não vamos ficar carregando culpa, condenação. Não vamos carregar, fracassos, erros. Vamos levantar a cabeça, vamos colocar na cruz do Calvário. Salmo 103. Olha lá, Salmo 103. Salmo 103 está escrito, versículo 10 e 12. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que temem. Quanto distante está o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Versículo 17, pois a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Amados, Miqueias capítulo 6, 7, 18. Vamos lá, Miqueias. O livro de Miqueias fala o seguinte: capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados não mais nas mais profundas, nas profundezas do mar. Nas profundezas do mar. Por quê? Porque está consumado a obra. Jesus tetelestou a obra do Calvário. Tetelestou a obra no Calvário. Consumou, concluiu, terminou a obra no Calvário. Mas então, se eu estou livre da culpa, da condenação, se o pecado que me assedia, ele não pode gerar, culpa em mim, porque eu confesso, sacudo a poeira e levanto a cabeça e vou em frente, então eu estou livre para pecar? Romanos 6, 14, Paulo diz: de modo nenhum. De modo nenhum. A graça de Deus não é uma licença para o pecado, mas sim para a restauração do pecado. A graça de Deus é a licença para nos restaurar do pecado e não a licença para pecar mais. Romanos 6, capítulo 6, versículo 14. De modo nenhum. Que Jesus disse para aquela mulher que foi trazida pelos fariseus e lançada nos seus pés, e eles com pedra para apedrejá-la até a morte. Eles falaram assim: a lei diz que ela deve ser apedrejada. Peraí, eles usando a lei, mas cadê o homem? Ela não estava pecando sozinha. Tinha um homem que ela tinha trazido um homem também. E Jesus abaixou e se derrubou na terra.
Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Atire. E os fariseus ficaram incomodados nas suas consciências e devem ter lembrado de coisas que eles tinham feito naquele dia, e cada um foi, começando dos mais velhos, jogar as suas pedras fora e foram retirando um por um. E Jesus levantou, procurou os acusadores daquela mulher e não tinha nenhum, não ficou nenhum. Ele falou: cadê seus acusadores? Foram todos embora. Aí Jesus usou a lei também, porque para acusar alguém precisa de 2 testemunhas, e na ausência das testemunhas não tem como acusar alguém. Então ele disse: não tem acusadores, nem eu te condeno. Levanta-te, vai e não peques mais. Levanta-te, vais e não peques mais. Então, quando nós somos confrontados com o nosso pecado, nós confessamos, sacudimos a poeira, levantamos a cabeça e não pecamos mais. Não pecamos mais. Ainda não naquele pecado, porque outros virão. Aí nós vamos amadurecendo, vamos nos santificando, porque essa, segundo Tessalonicenses, fala que essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Nós vamos aprendendo mais da graça de Deus, do amor de Deus, porque o amor cobre multidão de pecado. O amor de Cristo revelado na cruz, em Romanos 5:8, Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, amados, a obra está consumada, o sangue foi derramado. Deixa eu ficar rapidinho para a gente terminar aqui em Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9, versículo 26 e 28, está escrito. Hebreus capítulo 9, versículo 26 e 28. Versículo 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam a salvação. Capítulo 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à destra de Deus. Ou seja, uma vez por todas, uma vez para sempre, um único sacrifício. O sangue foi derramado. Então, amados, não carregamos o pecado. O Espírito Santo nos convence quando nós erramos. E nós muitas vezes falamos: bom, eu vou deixar para confessar à noite, a hora que for dormir. E fico o dia todo desviado. Não, vou confessar a hora que eu precisar de oração, a hora que eu tiver um problema. E fica desviado. Davi ficou um ano. E ele foi confrontado, e ele confessou o seu pecado, levantou, sacudiu a poeira e andou. E assim nós também, quando nós confessamos nosso pecado, nós sacudimos nossa poeira, levantamos e andamos. Não há mais culpas, Deus. Isaías 43, 25, Deus não lembra mais dos nossos pecados. Então quando nós confessamos, Deus não lembra mais. Deus não lembra. E se Deus não lembra dos nossos pecados, porque muitas vezes nós ficamos temando em lembrar o nosso pecado. E mais, muitas vezes nós temamos ficar lembrando o nosso pecado. Deus não lembra, mas às vezes nós temamos em lembrar o nosso pecado, e não somente o nosso pecado, mas o pecado do irmão, da irmã. E tem alguns que não só lembram, como fofoca do pecado do irmão, da irmã. Não, eu sou muito espiritual. Pecador, pecadora, desviado. Não é, João? Não acontece isso? Não só lembra
do seu pecado, não lembra dos outros, o pecado dos irmãos. E cria uma barreira entre na horizontal com os irmãos, porque a barreira da vertical já está estabelecida, porque o salário do pecado é separação, morte, separação de Deus. Apesar de que ele tem a sua salvação, ele está em comunhão, mas no momento que confessa, Davi diz: então eu confessei meu pecado, fiquei livre do peso, e porque Deus me perdoou, não há mais culpa, não há mais condenação. Vamos em frente, vamos amadurecer dentro dos erros e fracassos, porque quando, sabe, eu confesso meu pecado, eu faço como aquela mulher que Jesus disse: vai e não peques mais. Aí vem outra coisa, eu vou amadurecendo, eu vou me santificando, crescendo, com intimidade com Deus, e vou ganhando vitória em áreas da minha vida onde eu tenho cedido para que o inimigo lance seus dardos para fazer-me errar, para fazer você errar. Segunda Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje, nessa manhã, você pode sair aqui por aquela porta, trazendo a sua memória que você é a justiça de Deus aqui na terra. Porque Deus satisfez a sua justiça na cruz do Calvário e imputou na sua vida e na minha vida. Podemos sair daqui hoje como se nunca tivéssemos errado em nossas vidas, por causa da obra consumada. Isto é sobrenatural, e isto é de Deus. É de Deus. 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18. Está escrito. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. Perdoados, esquecidos, e se foram para sempre. Seu sangue cuida de mim. Ele cuidou de quem eu fui, Ele cuida de quem sou. Tenho tudo que Ele é, agora eu posso dizer: Cristo é minha vida hoje, e meus pecados sepultados no mais profundo do mar. Perdoados, esquecidos, e se foram para sempre. Seu sangue cuida de mim. No mar, eu sabia que eu ia desafinar, eu parei. Mas, fogou no mar? No mais profundo. Amém, irmãos? Vamos em frente, cabeça erguida, porque nós temos essa posição diante de Deus, perdoados, esquecidos se foram para sempre. Vamos amadurecer, vamos avançar, vamos dar o próximo passo com Deus. Sabe, esse é o maior desejo de Deus, a nossa santificação. Temos a licença da graça de Deus para nos restaurar do pecado e amadurecer e não fazer mais. Amém? Amém? Vamos em frente? Vamos em frente, que atrás vem crente. Amém? Amém. Então curvamos as cabeças e fechamos nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por sua palavra aberta.
e compartilhada nessa manhã. Te amamos, te adoramos, te damos toda a honra e toda a glória por tão maravilhosa obra concluída na cruz do Calvário, Senhor. Oh, aleluia. Nós não merecemos, Senhor, mas desfrutamos de tão maravilhosa obra. E temos, ó Pai, nessa manhã, essa carta, Senhor, de absolvição. Não há mais condenação, não há mais culpa, não há mais, ó Pai, meio de vivermos separado do amor incondicional do nosso Deus. Que o Senhor nos dê de sabedoria e discernimento essa semana, Pai, para que quando formos confrontados com o pecado, que possamos correr para a cruz e descansar na mão. Em nome de Jesus, protege cada membro particular desse corpo, Senhor. Preserva o testemunho de cada um de nós. E que possamos ter uma semana abençoada. Aqueles que estão clamando, Senhor, por uma libertação na área financeira, emocional, física. Ó Senhor, que o Senhor possa operar nessa semana de tal maneira que cada um possa desfrutar do milagre da graça do nosso Deus. Aqueles que estão clamando por uma cura física, Pai, que seja a semana da cura. Em nome de Jesus. Aqueles que estão pedindo sabedoria no trabalho para resolver situações adversas, que o Senhor possa conduzir cada um em triunfos. Aleluia. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, ó Pai. Nos protege na volta para casa. Nos dê um domingo à tarde abençoado. Uma semana ricamente abençoada. No nome glorioso de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém.